11 horas e 34 minutos, a gente vai continuar falando sobre o cenário internacional, mas agora que pode influenciar e interferir diretamente na vida de brasileiros que têm dupla cidadania com a Itália, dupla cidadania italiana. Mais uma vez, vamos conversar com a Renata Bueno, que é ex-parlamentar italiana e advogada, tem registro na Ordem dos Advogados do Brasil e da Itália. E ela vai falar sobre o referendo, que começou ontem, vai até hoje na Itália e que pode ter algum tipo de mudança em relação ao tempo necessário para que uma pessoa consiga a cidadania. Renata, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia, sempre um grande prazer falar com vocês. Explique para o nosso ouvinte o que pode mudar agora com esse referendo. Então, o importante é não confundir aquilo que nós tratamos, Sim. recentemente, nos últimos 2 meses, a grande polêmica da dupla cidadania para aí milhões de brasileiros que são descendentes de italianos, que é a cidadania e o sanguinis, a cidadania por sangue. Agora, no referendo, nós estamos votando a cidadania ius soli, que é das pessoas que moram em território italiano. Qualquer estrangeiro fora da comunidade europeia que viva aqui na Itália por 10 anos pode solicitar a cidadania italiana desde que seja um residente regular. Isso acontece já na lei atual. E o referêndum traz uma diminuição desse prazo de 10 para 5 anos, ou seja, para brasileiros ou para qualquer outro estrangeiro, independente de origem, de sangue italiano ou não, que residem na Itália por 5 anos, que tenham então o direito a solicitar a cidadania italiana, a virar, se transformar em cidadão italiano. Então, é uma lei que já existe, mas tem que residir 10 anos, e o referendo seria para diminuir para 5 anos. Esse é o quesito que trata de cidadania. Aí tinham outros quesitos também que tratam de direito do trabalho, mas que aí não diz muito respeito aí à nossa comunidade, né? Lembrando, inclusive, que quem tem a cidadania italiana no Brasil, quem já tem a cidadania italiana, que a gente fala em torno de 400 mil pessoas, já recebeu a cédula para votar nesse referendo e que teve até o dia 5 de junho para enviar as cédulas para o consulado. E aí, ontem e hoje, então, está se votando aqui na Itália para computar então o resultado, mas sendo um referendo abrogatório, ou seja, ele precisa ser cancelado as leis, ele tinha que ter pelo menos 50% dos eleitores participando do voto e não atingiu esse quórum. Então, toda essa votação cai por água abaixo e a lei então se mantém para pessoas estrangeiras que estão morando na Itália, tem que residir por 10 anos para solicitar a cidadania italiana. Então, e essa é a grande questão, porque o referendo não está nem perto, né, de atingir o mínimo necessário de porcentagem. A senhora que vive na Itália e que conhece a situação política do país tão bem, é isso mesmo, Renata. A gente não deve ter efeito prático nenhum de todas essas decisões. Exato. Um referendo, que a gente fala às vezes, né, o plebiscito, é quando o governo ou algumas pessoas, quando tem uma petição popular, um pedido popular à Corte Suprema, com pelo menos 500 mil assinaturas, a Corte Suprema convoca esse referendo, né, para ter uma iniciativa popular. Então, esse referendo ele vinha para cancelar 5 leis que existem já, né? 4 que diz respeito ao direito do trabalho, inclusive reformas que nós fizemos na época que eu era deputada aqui na Itália, e que eu gosto muito dessas leis atuais, que regem e dão mais flexibilidade para o mercado de emprego, porque a Itália é conhecida, né, pelo grande sindicalismo aí, etc., engessa muito o mercado de trabalho. Então, eles queriam cancelar e eu fico feliz aí por não ter sido cancelado. E a lei da cidadania é a mesma coisa, né? Ela já tem aí uma vigência de 10 anos para quem mora aqui poder solicitar a cidadania italiana, e era para diminuir. Então, nada do que estava sendo proposto vai acontecer. Continua tudo como está. Por quê? Porque, sendo um referendo abrogatório, ele não atingiu o quórum de 50% mais um dos eleitores que têm direito ao voto, né? Lembrando sempre que isso não interfere em absolutamente nada as novas regras da cidadania por sangue, que é os 30 milhões de brasileiros que têm o direito, né, da dupla cidadania, tinham direito, e que agora mudaram essas regras. Essas sim já estão aprovadas.
porque foi votado, foi feito o decreto pelo ministro e pelo governo e já foi aprovado pelo parlamento, tanto pelo Senado, pela Câmara. Então, esse sim já está até publicado na Gazeta Oficial e já está em vigor. Agora, o que vai acontecer sobre a lei da nova cidadania por sangue, né, de nós descendentes, é que vão regulamentar. Então, vão vir detalhes aí de como tudo isso vai acontecer e ser administrado a partir de agora. Renata, para a gente fechar, muito importante a senhora ter deixado claro aqui para nossa audiência que aquele decreto que depois foi aprovado pelo Congresso, pelo Parlamento italiano, não tem nada a ver com essa decisão. Mas qual seria a recomendação que a senhora poderia dar a um brasileiro que está nesse processo, que está tentando de alguma forma a cidadania italiana, porque se encaixa nas novas regras, ou que viveu por 10 anos ou vive na Itália por esse tempo? Agora, nesse momento, como que se faz para tentar a dupla cidadania? Isso, quem reside na Itália por 10 anos e tem uma situação regular de trabalho, de estudo, etc., é um residente regular, pagou os impostos, tudo certinho. Então existe, ele tem autorização, né, de residir aqui, então existe esse processo que agora ele pode pedir a naturalização dele. E aí sim se transformar num cidadão italiano. Vale a pena, é claro, né? Porque você passa a não ser mais um estrangeiro e passa a ser um cidadão deste país. Inclusive para os filhos, se nascerem aqui, já nascem com a cidadania, e aí todo mundo se transforma, né, cidadão italiano dentro da regra normal de todos aqueles que são cidadãos italianos e europeus. Então, quem está residindo, que é um brasileiro que reside na Itália por 10 anos, é importante fazer, sim, a solicitação da sua cidadania, né? Porque facilita a vida de todos da família. E esse processo pode fazer. A gente até tem um CAF, né, que a gente chama aqui, que é um centro de atendimento, que faz esse tipo de atendimento justamente para poder ajudar com toda a papelada e a documentação para fazer a cidadania italiana. Agora, quem é o descendente, né, das novas regras que mudou com o famoso decreto 36, aqueles que são netos e bisnetos, podem pedir diretamente. Os que são filhos e netos, a partir de bisnetos, aí precisa vir residir na Itália. Mas quem já tem o sangue, basta residir por 2 anos. E aí sim já vai poder reconhecer a cidadania. Quem é bisneto, tataraneto, vai ter esse benefício, né, entre aspas, depois do grande corte aí da cidadania por sangue, agora vai poder vir morar na Itália e residir somente 2 anos, diferente destes que não tem nenhum vínculo de sangue e precisam ficar 10, né? Então, quem tem o vínculo de sangue vai poder vir e ficar 2 anos para solicitar a cidadania. Eu gostaria de agradecer a participação da Renata Bueno, ex-parlamentar italiana, advogada e que mora na Itália, tem, né, uma ligação, registro com a Ordem dos Advogados da Itália e também do Brasil, consegue sempre trazer uma explicação clara para nós dessa relação que é tão grande entre os dois países e das pessoas que têm dupla cidadania. Um abraço para a senhora, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado.